Paz seja convosco, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer uma palavra ao teu coração, queremos trazer algo da parte de Deus ao teu coração nessa oportunidade. Nós queremos falar hoje sobre a conversão de Efraim. E nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 31, o versículo é o 18. A conversão de Efraim. Jeremias, capítulo 31, versículo 18 e 20. Diz assim, ó. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantos falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comoveu-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus. É sabido de todos nós que Efraim, o segundo filho de José, e Azenate, filha de Pontífera, apesar de ter um nome feminino, mas era um homem, sacerdote de On. E Efraim e seu irmão Manassés foram adotados por Jacó e considerados seus filhos, cada um se tornando cabeça de uma das tribos de Israel. Está em Gênesis 48, versículo 5. Efraim significa fértil. Efraim e Manassés foram abençoados por Jacó em Gênesis 48, versículo 13 ao 20. E abençoado também por Moisés em Deuteronômio 33, 17. Depois da revolta das 10 tribos, os nomes Israel e Efraim, tornando-se sinônimos, a tribo de Efraim fazendo parte preeminente das 10 tribos. Quando houve a revolta, Jeroboão causou a divisão das 10 tribos, com o reino do norte, reino do sul, Israel, capital, Samaria, capital. Essas 10 tribos aqui, elas foram levadas ao cativeiro na Síria. E a Bíblia diz que Israel e Efraim, eles se tornaram sinônimo pelo amor que Deus sentia pela tribo de Efraim. E é sabido de todos nós sabemos que tribo é uma aglomeração de famílias ou povos, sob a autoridade de um líder. Cada tribo de Israel era formado por um líder, por um chefe de família, ou seja, o filho primogênito. Ele era o líder, ele era o chefe dessa tribo, escolhido por Deus, e fazia
parte dessas tribos de Israel, Manassés, Efraim, Israel. Israel vem do nome Jacó, Jacó luta com Deus, a tribo, Deus muda o nome para Israel, ficou a tribo de Israel. Gade, Azer, Naphtali, Levi e assim por diante, as 12 tribos de Israel. Cada tribo com o seu líder, cada tribo com o seu chefe, que, direcionado por Deus, eles vão fixar as suas residências com a saída do povo do Egito, fixar suas residências em Canaã, já com Josué, já depois com Caleb, Josué, e assim sucessivamente. Deus tinha um carinho muito grande, muito especial pela tribo de Efraim. Amém? E quando você lê o capítulo 31 de Jeremias, quando você lê o capítulo 31, a epígrafe do texto diz que é lamento transformado em júbilo. Lamento transformado em júbilo. O que isso significa? Significa que Deus transforma o choro, Deus transforma o luto, Deus transforma a tristeza em alegria. Amém? Deus transforma as coisas tristes em alegria. O único capaz de fazer isso é o nosso Deus. Amém? Deus transforma a tristeza, a dor, o sofrimento, transforma em alegria. O texto mesmo de Jeremias 31 vai fazer alusão referente a isso. E quando ele começa a escrever o capítulo 31, ele vai falar do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus para com essas tribos de Israel, e em especial a tribo de Efraim. O profeta vai narrando em palavras proféticas aquilo que Deus tinha reservado para cada um deles. Na verdade, aqui era o amor que Deus tinha pela tribo de Efraim. Olha, naquele tempo diz o Senhor: serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. E eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus está falando através do profeta desse amor que ele tinha pelas tribos de Israel, pelas tribos do Senhor. Está falando desse amor, está falando de segurança, ele está falando de proteção, ele está falando de transformação, de transformar o choro, a tristeza em alegria, desde a saída do povo do Egito através do deserto e para uma nova dimensão espiritual e uma nova trajetória espiritual com Deus lá na frente. Amém? É isso que Deus está falando,
que ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com adufes, os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias nas regiões montanhosas de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Amém, querido? O que o Senhor está falando é de um tempo de alegria, é de um tempo de regozijo, de toda a tristeza do passado, Deus transformando isso em bênção, transformando um choro em alegria, em satisfação, em prazer, em servir ao Senhor. Amém? É o tempo. Você pode perceber, há muitos crentes doentes em nossas igrejas, carrancudos, sofrendo. Por quê? Porque eles não têm alegria dentro dos seus corações. Estão nas nossas igrejas, mas não têm alegria, não sorri, não se alegram com as coisas de Deus. Não deixam Deus transformar os seus corações, transformar a tristeza em alegria. São pessoas doentes. A gente, como a Bíblia está dizendo aqui, a gente tem que se alegrar. Nós temos que ser pessoas felizes, alegres, se derramar diante de Deus, dançar na presença de Deus de forma de gratidão, de amor, de carinho a Deus. E a gente vê pessoas enfermas, pessoas sofrendo, mesmo frequentando os cultos, pessoas com depressão, com síndromes do pânico, pessoas doentes, porque não têm alegria, não colocaram em Deus essa alegria, essa força de viver. Deus quer transformar o choro, a tristeza em alegria e dizer: ainda há esperança para o sofrimento, ainda há esperança para a tua dor, ainda há esperança para as tuas tristezas. E esse remédio está na pessoa do Senhor Jesus. Agora, recentemente, tivemos um pastor amigo nosso que perdeu o seu pai. Que perdeu o seu pai, o seu ente querido. Mas Deus diz para a pessoa que, para quem perde um ente querido, continua fazendo a obra, continua fazendo o teu trabalho, porque para você há uma recompensa. Virão com choro e com súplicas os levarei, e os guiá-lo-eis aos ribeiros de água, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Ou seja, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos livra de todo o mal e nos diz que vai transformar o choro, a dor, a tristeza, o sofrimento em alegria. Essa é a confiança que nós devemos ter no nosso Deus. Essa é a confiança que nós devemos ter no Senhor nosso Deus. Porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege, porque Ele está conosco. Amém? Alegria. Deus quer uma igreja alegre, uma igreja feliz.
confiante no Deus que ela serve. Nós temos que viver só de vista, não viver só pela vista. Temos que viver o hoje na esperança de um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Amém? Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Por quê? Porque há esperança para o cansado, há esperança para o aflito, há esperança para o perdido, há esperança para aquele que espera em Deus. Amém, queridos? E quando a gente lê o versículo 15, diz assim, ó, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. E assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existe. E assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Amém? O profeta lança uma profecia que se cumpriu no livro de Mateus capítulo 2. Né? E esse texto faz alusão ao Herodes, que queria alcançar Jesus, foi enganado pelos magos do Oriente, e ele queria ter essas informações a respeito de Jesus, querendo ser informado com relação ao menino Jesus. E aí ele é iludido, ele é enganado, e ele fica com raiva porque ele quer alcançar Jesus. E o anjo vem e avisa José e Maria, e eles fogem para o Egito, e Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, querendo alcançar Jesus. E aí a matança das crianças, dos inocentes, acontece. E é justamente esse trecho, Raquel chorando em Ramá pelos seus filhos, inconsoláveis porque eles já não existem. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há esperança para essas crianças. Deus está dizendo, Raquel, um dia você vai encontrar novamente essa criança. Num futuro bem próximo, você vai encontrar novamente os seus filhos. Assim, olha, reprime, tá? Reprime a tua voz de choro, segura o teu choro, segura o teu pranto, não deixa sair esse pranto, segura as lágrimas do choro, segura, porque há uma recompensa, tá? Dos teus olhos, há uma recompensa para as tuas obras. Deus é aquele que nos recompensa pelo trabalho de nossas mãos. Deus está dizendo,
Continua fazendo o trabalho, a obra que você está fazendo. Mesmo se você perder um ente querido, mesmo se você perder um filho, mesmo se você perder uma mãe, um pai, uma tia, um tio, continua fazendo o teu trabalho, porque há esperança para o teu futuro, há esperança para a tua vida. Deus um dia vai te recompensar, Deus um dia vai te abençoar pelo trabalho das tuas mãos. Segura o choro, eu sei que não é fácil. Segura o choro, segura o choro. Segura, porque Deus vai te abençoar. Que Deus vai mudar a história da nossa vida. Que Deus é aquele que vai mudar todo o curso da história. Em nome de Jesus. Segura. Sei que não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Deus sabe que é difícil. Mas há esperança. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para a tua vida. Há esperança para o teu trabalho, para a tua obra. Continua fazendo a obra de Deus. Continua confiando em Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é pai. Olha, eu sou pai para Israel. Eu sou pai para você. Eu cuido de você. Eu sou pai para Israel. Eu sou o pai dessas tribos. Eu sou o teu pai. Amém, queridos? A esperança. E aí no versículo 18 ele diz assim, olha, bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castiga-me. Quem pediu o castigo foi o próprio Efraim. Foi ele que pediu o castigo para Deus. Foi ele que pediu, ele que se queixava para ser castigado. Porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama. Nenhum filho em sã consciência vai chegar para o seu pai e pedir para apanhar. Nenhum filho vai pedir para apanhar. Então, ele pede o castigo. Efraim pede o castigo para Deus. Ele pede para ser castigado, ele pede para apanhar. Amém? Diz assim, castiga-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. E converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Converte-me. Salmo 102, verso 13 ao 17. Leia lá. Fala de conversão. Ou seja, Efraim reconhece a disciplina de Deus. Efraim reconhece a disciplina de Deus e pede restauração. Foi ele que pediu. Foi ele que pediu para ser castigado. E Deus castigou. Deus castigou duramente Efraim. E depois disso ele se converte. Ele se converte, ou seja, ele tem uma mudança radical de vida. Ele tem uma mudança radical de vida, de comportamento, de atitude, de ações, porque ele experimentou a disciplina e a correção de Deus e depois experimenta a restauração.
Amém? Na verdade, depois que me converti, arrependi. Depois da conversão veio o arrependimento. Depois que fui instruído, bati no peito. Ou seja, Efraim explica seu caminho de volta para Deus. Efraim explica seu caminho de volta para Deus. Olha, na verdade, depois que me converti, me arrependi. Depois que a pessoa se converte, ela se arrepende de tudo que ela fez, da vida errada, da vida enganosa, dos pecados, da que a pessoa anda fazendo de errado. Porque você pode se esconder do seu pastor, do seu líder, da sua igreja, mas você não se esconde de Deus. Você não consegue se esconder de Deus. Deus vê tudo. Então Efraim explica seu caminho de volta para Deus. Se arrepende, é instruído novamente no caminho do Senhor, no caminho em que deve andar. Ensina-me o caminho em que devo andar. Salmo 143. Ensina-me o caminho que eu devo andar. É instruído novamente. Aí ele bate no peito. Bater no peito é um ato físico de revolta. Ele se revolta com o que ele tinha feito lá atrás. Se revolta com a atitude pecaminosa da qual Efraim se encontrava. E não aceita mais viver essa situação. Não aceita mais esse tipo de vida. Efraim não aceita mais viver a vida que ele está vivendo. Não suporta mais. Porque existe um ditado que diz aí, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é bíblico, mas se aplica. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, vem pelo sofrimento. Deus não quer ninguém vindo pelo sofrimento. Deus não quer ninguém vindo pela dor. Deus nos ama. Deus ama a cada um de nós. Então, Efraim tem um ato físico de revolta. Ele bate no peito, se revoltando pela vida errada que andava fazendo, coisa errada. Amém? Porque levei o opróbrio da minha mocidade. Porque levei o opróbrio da minha mocidade. A afronta da minha mocidade. Ações passadas vergonhosas contra Deus. Tudo que Efraim fez de errado contra Deus. Tudo que Efraim praticou de errado contra Deus. As ações vergonhosas, agora ele se arrepende de tudo isso. De tudo isso. E Salomão vai falar sobre isso em Eclesiastes capítulo 11. E fala da juventude. Deixa eu achar aqui para vocês, Eclesiastes capítulo 11. Diz assim, ó. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém? Aí ele vai dizer aqui, ó. Demais, filho meu, atenta no que há, de tudo que se tem ouvido assuma, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boa, quer sejam má. Deus está dizendo, você quer ser jovem, quer aproveitar os prazeres da vida? Aproveita. Aproveita, curte, vai para festa, vai para balada,
Experimenta tudo que você tiver que experimentar, bebida, álcool, diversão, experimenta tudo. Mas lembre-se de uma coisa, um dia Deus vai prestar conta. Um dia Deus vai prestar conta de tudo isso aqui que você anda fazendo. Deus vai pedir conta. Deus vai tratar pessoalmente com você sobre essa tua vida errada, sobre essa tua vida enganosa. Amém? Deus vai pedir conta. Versículo 20. Não é Efraim o meu precioso filho? Filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comoveu-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ou seja, apesar de tudo que Deus tinha de fazer para disciplinar Efraim, ele nunca deixou de amar seu filho querido. Deus nunca deixou de amar Efraim, mesmo pela vida errada que ele fazia. Mesmo fazendo coisas erradas, Deus nunca abandonou seu filho. Deus sempre amou Efraim. Deus sempre teve um carinho especial por Efraim. Não sei porquê, mas Deus tinha. Não sei o que foi que Efraim fez para Deus chamar eles de o filho das minhas delícias. Meu precioso filho, filho das minhas delícias. Tantas vezes eu tentei te disciplinar, tentei te corrigir, tentei te ajeitar e você não quis. Mas eu sempre te amei, eu sempre te guardei, eu sempre te protegi e sempre vou te dar esperança. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu filho. Que Deus possa te guardar, te dar a paz, em nome de Jesus.